Vamos iniciar o curso de Direito Administrativo para a OAB. Vamos solucionar nesse curso todas as provas do CESP desde 2006.1 até 2009.3. E o primeiro tema que nós vamos estudar nesse curso de Direito Administrativo é o tema Organização da Administração Pública. Se eu pergunto a você, qual é a diferença entre descentralização e desconcentração? Isso está dentro do tema Organização da Administração Pública. Se eu pergunto para você, a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado? A sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Quais as diferenças entre a empresa pública e a sociedade de economia mista? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Quais são as características da autarquia? O que é que compõe a administração pública indireta? Isso tudo está dentro do tema Organização da Administração Pública. O conceito de administração pública pode ser tomado em várias acepções. Entretanto, as duas acepções mais demandadas em concurso público é a administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, e a administração pública em sentido objetivo, funcional ou material. Aí a administração pública em sentido objetivo e subjetivo, o que é que significa isso, professor? Me diga uma coisa, se eu digo assim, a seleção brasileira de futebol é composta de 22 jogadores. Eu estou utilizando o termo seleção brasileira em sentido objetivo ou em sentido subjetivo? Em sentido subjetivo. Eu estou visualizando o termo seleção brasileira como os próprios sujeitos, os próprios jogadores que compõem a seleção brasileira. Agora, se eu digo assim, a seleção brasileira joga de forma defensiva, mas com contra-ataques rápidos e perigosos. Nesse caso, eu estou tomando a seleção brasileira em sentido subjetivo ou eu estou tomando a seleção brasileira em sentido objetivo, ou seja, como a própria atividade desenvolvida pela seleção brasileira? Da mesma forma, a administração pública, em sentido objetivo, é a própria função administrativa. E a administração pública, em sentido subjetivo, é composta dos órgãos e pessoas jurídicas que compõem a administração pública. A administração pública, em sentido objetivo, é a própria função administrativa. A gente sabe que a Constituição Federal fala lá no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. A doutrina fala que o poder é uno e indivisível, mas existem essas três funções, a função legislativa, a função administrativa e a função jurisdicional. A função legislativa é exercida preponderantemente pelo poder legislativo. Agora, o presidente da República, ele tem iniciativa de lei, ele pode vetar uma lei, sanciona a lei. O presidente da República pode editar medida provisória. Mas a função legislativa, a função de elaborar as leis e fiscalizar, é exercida preponderantemente pelo poder legislativo. A função jurisdicional de julgar é exercida preponderantemente pelo poder judiciário. Mas a gente sabe, e existe um caso recente na história brasileira, que o presidente da República foi julgado por crime de responsabilidade pelo Senado Federal. E a função administrativa é exercida preponderantemente pelo Poder Executivo. Agora, você entra ali no Congresso Nacional, você se sente pequeno diante daquela imensidão, uma quantidade enorme de servidores, de agentes públicos. É lógico que ali existem muitos desafios referentes a funções administrativas, de administrar, de coordenar tudo aquilo, verificar, nomear, demitir, lotar os diversos agentes públicos, olhar os pontos e etc. Mas o fato é que eu estava falando aqui há pouco que a administração pública
pode ser tomada em duas acepções, em sentido objetivo e em sentido subjetivo. E eu falei em sentido objetivo a própria função administrativa, e em sentido subjetivo, em sentido subjetivo, a gente pode visualizar como os órgãos e as pessoas jurídicas que compõem a administração pública. Pois bem, vamos agora visualizar graficamente o que nós falamos aqui. Aí, o primeiro gráfico está mostrando as funções estatais. A função legislativa, a função jurisdicional e a função administrativa. Vamos ver essa questão do CESP. Sabendo que Montesquieu, com seu célebre O Espírito das Leis, de 1747, sistematizou e lançou as bases para a teorização do princípio da separação ou divisão dos poderes, ainda hoje de grande prestígio na ciência política e no direito público, é correto afirmar que esse princípio é estritamente adotado na administração pública brasileira, que estabelece uma rígida separação de funções entre os três poderes? Não existe uma rígida separação de funções. A gente viu que a função administrativa é exercida também pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Nós vimos que a função legislativa, por exemplo, é exercida também pelo poder executivo, que pode editar medidas provisórias, que participa do processo legislativo, que tem iniciativa de leis. Então está errado afirmar que existe uma rígida separação de poderes, de funções entre os três poderes. Está errado. A administração pública pode ser tomada em sentido subjetivo, formal ou orgânico, e em sentido objetivo, funcional ou material. Em sentido objetivo, funcional ou material é a própria função administrativa. A administração pública em sentido objetivo corresponde à própria função administrativa e compreende, como nós vamos ver, o serviço público, o fomento e a polícia administrativa. O serviço público é a própria atividade que a administração pública desenvolve para satisfazer as necessidades coletivas. O fomento significa o incentivo à iniciativa privada. Atividade administrativa de incentivar, estimular a iniciativa privada. E, no caso, a polícia administrativa compreende todas aquelas atividades de limitar o exercício de direitos individuais, atividades individuais em prol do interesse coletivo. Ou seja, a administração pública em sentido subjetivo compreende o serviço público, a polícia administrativa, o serviço público, a polícia administrativa e o fomento. Vamos para frente. Pode-se definir a administração pública em sentido subjetivo, como um conjunto de órgãos, e pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. A expressão pode significar, a definição anterior é da Maria Silvia Zanella de Pietro. E a definição que nós vamos ver em seguida é do José dos Santos Carvalho Filho, que diz que a expressão pode significar, no caso a expressão administração pública em sentido subjetivo, pode significar o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que têm a incumbência de executar as atividades administrativas. Uma questão do CESP. Em um sentido formal, ou seja, em um sentido subjetivo